Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, falando aí sobre o Flamengo que venceu o Mirassol e o Cruzeiro, hein, que perdeu para o Santos. O Flamengo, nesse momento, tá na liderança do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Vamos analisar aqui, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lance Netos, que é o canal secundário do canal Meu Megão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Deixa os créditos ao canal da ESPN Sport V, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Nos dentes, com muitas ideias. com muita humildade. Eu vou falar do Flamengo, assim, o Flamengo... Eu há pouco tempo atrás falei que o Flamengo jogava o melhor futebol do Brasil. Ainda, no meu modo de pensar, não chegou naquele nível que eu acho que pode chegar, mas um leque de possibilidades dentro de campo, né? Que isso? Jogadores fantásticos dentro de campo, um time que resolve a qualquer momento. Parece assim, vai resolver daqui a pouco. Qualquer momento pode ser um gol do Flamengo. E venceu, mais um bom jogo do Flamengo, diante de uma equipe que, sem dúvida nenhuma, uma equipe muito bem treinada, que é o Mirassol, com bons jogadores cientes daquilo que deve fazer dentro de campo. Isso torna a vitória do Flamengo ainda mais saborosa, né? Um time que não é à toa é o líder da competição. Então hoje, sem dúvida nenhuma, o Flamengo, além de ter um futebol incrível, é um elenco que faz a diferença. Você tem craques no Flamengo que, de repente, não pega na bola, mas quando pega uma vez na bola, coloca o seu jogador dentro de campo. Rascaeta? Exatamente. Os caras são craques, cara. Os caras são craques, não precisam de muita coisa. Craque não precisa de muita coisa. Essa é uma pura verdade. Por isso o Flamengo é líder do campeonato. Fim do primeiro turno, né? Claro que a melhor situação é do Flamengo, que lidera o turno com um jogo a menos. O Cruzeiro perdeu do Santos, estacionou em 37 pontos, ele tem 19 jogos, o Cruzeiro. E o Palmeiras tem 36, né? O Palmeiras tem 36 em 17 jogos, o Flamengo tem 18 jogos, o Cruzeiro tem 37 pontos em 19 jogos e o Palmeiras tem 36 em 17. Quer dizer, ele está numa situação extremamente competitiva no Campeonato Brasileiro. Você vê como já descola do Bahia, que é o quarto colocado, né, que ontem empatou com o Fluminense, Botafogo, que massacrou o Fortaleza, chegou à quinta posição, Mirassol caiu uma, foi para sexto, São Paulo é o sétimo, Bragantino em ladeira abaixo é o oitavo, Fluminense é o nono. Impressionante o Bragantino. Impressionante, não ganhou ainda pós-Copa. O Galo é o 10º, empatou hoje com o Vasco em São Januário. O Internacional é o 11º, o Ceará 12º, o Corinthians joga amanhã com o Juventude. O Santos chegou a 21, 2 vitórias seguidas contra a Juventude em casa e o Cruzeiro fora. O Grêmio jogando agora com o Sport 21, Vitória 18 e na zona do rebaixamento o Vasco, o Fortaleza, o Juventude e o Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. Bragantino ganhou do Corinthians pós-Copa. Verdade, única vitória. Corinthians depois primeiro jogo. Empatou com São Paulo e perdeu todas depois. Exatamente. A Copa do Mundo tava rolando ainda. A Copa do Mundo de Clubes estava rolando ainda, se eu não me engano. Foi no dia da final, se eu não me engano. No dia da final. E aí, às vezes, a gente fala assim, é o Mirassol construindo uma história no mundo do futebol e tal. Você pegar o elenco, todos os jogadores passaram por times e sendo protagonistas em alguns times. Mas você não achou, impressão minha, no primeiro tempo, que assim, inclusive o nosso pré-jogo foi maravilhoso, porque entrevistou torcedores do Mirassol, do lado de fora do Maracanã, muito encantados pela primeira vez. Iam ao maior estádio brasileiro. Eu achei o primeiro tempo, assim, o Mirassol meio encantado com o Maracanã, assim. Aí o segundo jogou mais, assim, mas o primeiro tempo, assim, estamos aqui no Maracanã, encarando o Flamengo. Eu achei meio encantado o Mirassol demais. E aí eu acho que a diferença do Mirassol é a coragem de jogar com os grandes clubes. Sim. Não é um time que fica esperando. Mas você não achou eles muito encantados no primeiro tempo? Eu já joguei no Maracanã várias vezes e eu também fico encantado quando eu jogo no Maracanã. Que é um palco do cenário mundial. O Flamengo no Maracanã, claro, cara. E um Flamengo... Cheio, estádio cheio. Líder do campeonato, lotado, né? Líder do campeonato e é o time a ser batido, na minha opinião. Sim. Por tudo que o Felipe Melo falou ali, do elenco, da qualidade de todos os jogadores. Sai jogador e entra outro, você fala, caramba. Então por isso que, se vocês vão lembrar que no domingo passado, a gente estava falando aqui que o Flamengo ele não dominava o adversário. Que dá para dominar mais o adversário. Eu até acho que tem posse de bola, só que eu acho que o Flamengo cria pouco. O Flamengo fica muito com a bola, mas na hora de criar e finalizar, acho que o Flamengo finaliza pouco. 8 gols sofridos, né? É uma campanha muito forte, muito forte. E teve a oportunidade de empatar o jogo. Agora falando do Mirassol um pouquinho, assim, realmente tem que fazer uma menção ao Mirassol, porque eles estão colhendo, né, o que um dia foi plantado, de fato. É a lei da semeadura, que eu falo que não falha nunca. Porque venderam um atleta,
Aí, ao invés de pegar o dinheiro e dividir o dinheiro, gastar o dinheiro com coisas, foram lá Luiz Araújo, né? Exatamente, foram lá e investiram no CT, investiram no clube. E é por isso que o clube tem colhido esses frutos aí. Sabe, hoje o atleta quer jogar no Mirassol. Tem um treinador, que eu vi uma entrevista falando do treinador, que ele gostava de jogar futebol manager, que é um cara que entende futebol. Eu também estive no hotel do Mirassol, recebi também a minha camisa, muito obrigado ao Mirassol. Tive com alguns atletas conversando sobre ele, dentre eles o Iago Felipe, que é um grande amigo meu, e ele falou, cara, eu tô surpreendido com o treinador, a forma que ele trabalha, a forma que ele cobra. Muito bom treinador, assim, com uma mentalidade realmente, o cara entende, gosta de futebol. É por isso que o Mirassol tá fazendo um bom campeonato. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem bons diretores, o próprio Paulinho, que é um diretor, um menino que entende futebol, sabe? Então, assim, tudo realmente em prol do Mirassol. Torcida vai lá, enche o estádio. E o Mirassol realmente tem colhido frutos daquilo que tem feito ao longo desses anos. E jogou ontem da mesma forma como jogou todos os outros jogos. Ele não conseguiu jogar em alguns momentos, porque enfrentou o melhor time do campeonato. Mas a postura, a ideia de jogo, a identidade era a mesma. O Mirassol, às vezes, faz ajustes, lógico. Jogo em casa, contra um time mais fraco, faço um ajuste, vou fora. Mas a cara do time, a proposta do time, ele não perdeu. O Rafael Guanais, pra mim, é o melhor treinador do campeonato no primeiro turno. Então você já largou. Pra você é o Guanais. Perdão, me antecipei, mas sim. Não, perfeito. Pra mim é o Guanais. E pra você, só? Também. O que ele tá fazendo é de tirar o chapéu. E inclusive, no começo do jogo, o Mirassol teve 2 chances claríssimas de abrir o placar, né? E é essa a esperança que eu tenho, pensando em alguns jogos aí, né? Porque o Flamengo era, pelo time que tem, pela estrutura que tem de atletas, o contexto todo, era para estar nesse Campeonato Brasileiro com uma diferença bem maior. Já vou debater se vocês deram uma desanimada com o Cruzeiro pela sequência em casa aí de perder do Ceará, hoje perder do Santos. Eu achei que vocês iam eleger o Jardim, o melhor técnico do turno, confesso. Mas eu acho que pelo contexto, né, o que faz o treinador do Mirassol com o que tem... O Guanais eu acho que é a primeira vez em Série A. Primeira vez. É o primeiro trabalho dele em Série A. Primeira vez do Mirassol e primeira vez do Guanais. É o primeiro trabalho dele, então assim, chama muito a atenção, né, a coragem que ele tem, esse DNA que ele construiu dentro do Mirassol. Você também vai de Guanais? Eu acho que por causa desse cenário, né? Porque o Cruzeiro viveu uma situação durante essa temporada, uma situação difícil de ser administrada, que foi a questão lá do Dudu. A questão do Dudu, a questão do Gabigol, que o Gabigol hoje está tendo um comportamento tranquilo, ele aceitou a posição de ser suplente, de ser reserva do Cruzeiro. O próprio presidente falando, o próprio presidente, foi o dono falando. O tamanho do Cruzeiro, administrar uma situação com grandes jogadores que tem e da forma que o Léo Jardim ele conduziu isso daí, porque a percepção, Rizek, é que ele dentro do vestiário, dentro do Cruzeiro ali, falou, cara, eu posso tomar as decisões aqui dentro do clube, presidente, eu posso tomar as decisões, eu posso escalar o time que eu quero escalar, eu posso tirar quem eu quero tirar. O presidente foi e deu a chave para ele. E daí para frente o Cruzeiro começou a jogar. Então assim, guardadas as proporções da primeira experiência do Guanais, do Rafa Guanais na Série A, e você administrar um clube tão grande, com vaidade dentro do vestiário, cara, é difícil a escolha, mas eu vou ficar com o Guanais por ser a primeira experiência dele. O Santos, cara, que tá numa classificação ruim, ele ganhou do primeiro e do segundo colocados, pós-Copa do Mundo. Ganhou do Flamengo na Vila Belmiro e hoje derrotou o Cruzeiro. Eu vou destoar de vocês, eu vou manter minha opinião no Leonardo Jardim. Porque, por exemplo, hoje achei que o Cruzeiro jogou super bem, cara. Super bem. Parou no goleiro do Santos, no Brasão, que pegou até pensamento no primeiro turno. Acho que a derrota não passa por ele hoje. Sim, o Cruzeiro criou pra ganhar o jogo, cara. Jogou o melhor jogo, melhor atuação de um time. Talvez você vai botar aí 1 ou 2 do Flamengo e aí vem o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo teve mais em maior quantidade e qualidade. Então, o Felipe, evidentemente, é um dos treinadores do campeonato. O Leonardo Jardim, ele foi um ponto de mudança e por isso ele merece muito destaque, porque o Cruzeiro vinha todo atrapalhado, com um ambiente ruim, com contratações feitas erradas desde o meio do ano passado e também no começo desse ano. Não se falavam a mesma língua, a ideia de jogo e o elenco que se tinha ali mudou radicalmente do Diniz para o Jardim e ele conseguiu dar um jeito na coisa. Ele afastou quem tinha que afastar, fez as mudanças que precisava fazer e o time começou a jogar bem. Mas o feito do Mirassol é muito grande, porque assim, nós estamos falando de uma diferença de orçamento absurda. Por melhor que seja a organização do Mirassol, o investimento, a seriedade, a gestão,
chega uma hora que o dinheiro pesa demais. Então a gente está falando de Flamengo-Cruzeiro, o Flamengo com o dinheiro que merecidamente ele tem, o orçamento que ele tem porque ele se reestruturou financeiramente, o Cruzeiro, que é uma SAF, que tem um dono, e o Mirassol na sua estreia na Série A. O feito do Mirassol, para mim, é o maior da história dos pontos corridos até aqui. Eu não me lembro de nada que tenha me chamado tanta atenção. Repito, pode terminar o campeonato com o Mirassol brigando contra o rebaixamento. Eu não acredito nisso, mas pode acontecer. Até agora, depois de 17 rodadas para o Mirassol, eu não me lembro de nada tão que tenha me chamado tanta atenção assim em 22 anos de pontos corridos. Enquete no ar sobre os brasileiros que vão começar o mata-mata da Libertadores. Você aponta seu smartphone e a nossa pergunta é: quem tem mais chance de ser o campeão da Libertadores? É o Botafogo? É o Internacional? É o Flamengo? É o Palmeiras ou é o São Paulo? Flamengo, pra mim. Ou Fortaleza? Flamengo, o Fortaleza é uma situação constrangedora no brasileiro, né? Tomara que saia, porque só pode falar um. Pra mim, o que vai mais longe, o que vai ser campeão da Libertadores, pra mim é o Flamengo. Até pelo caminho... Secou, hein? E até pelo Flamengo. caminho que o Flamengo Secou, tem. hein? Eu acho que o caminho... Eu tô aqui. O Internacional, mas o Internacional, pai, não sei não, hein? Internacional, daqui a pouco todo time frio. Daqui a pouco vai receber o carinho do pessoal do Sul também. A gente tá todo time campeão que fez história, ele ganhou quando o pessoal menos imaginava. Pra mim o Flamengo. Eu ganhei do teu São Paulo lá e ninguém imaginava. Enquete, mano, dentro da enquete que eles estão fazendo, a gente tá fazendo na enquete. Se você falaria quem ali? Eu conheço você e eu sei que você falaria o Palmeiras. Não. Não, o Inter, eu acredito muito. Eu tenho que acreditar, né? Até porque eu falo também para uma grande parte do Sul lá. E eu vejo, sinceramente, que essa parte, esse lado da tabela aí, quem passar entre Inter e Flamengo tem grande chance de ir para a final. O Flamengo, por natureza, pelo seu time mais poderoso, e o Inter, pela força que daria, não sendo o favorito contra o Flamengo. Joga em casa o primeiro jogo do Flamengo, né? Maracanã em casa. Primeiro jogo no Maracanã. Foi segundo num grupo ridículo. O Flamengo conseguiu ser segundo, cara. E o Inter tem que ter a esperança de que o Flamengo siga jogando assim, porque o Flamengo não atingiu ainda o seu maior nível. Exato. Então aí é uma oportunidade, pegar muito o que aconteceu no jogo do... Chaveamento no ar. Hein? O que aconteceu... O São Paulo vai visitar o Atlético Nacional, e que foi o segundo colocado no grupo do Inter, decide em casa. O Botafogo recebe a LDU, decide fora. O Palmeiras visita o Universitário, decide em casa. O Fortaleza recebe o Vélez, decide fora. O Internacional vai visitar o Flamengo, depois recebe o Flamengo no Beira-Rio. E o chaveamento está na sua tela. Losetti, qual brasileiro você opinaria que tem mais chance? Acho o Flamengo porque acho o melhor time entre todos. Acho que tem o melhor elenco, acho que está no melhor momento. Mesmo tendo vindo de uma fase de grupos em que ele ficou em segundo. Porque muda completamente. Ruim, né? Mas muda, é outro campeonato. O River Plate cansou de fazer isso. Agora tem a questão também do que vai ser prioridade para cada um. Né? Não sei se o Flamengo vai priorizar a Libertadores em determinados momentos em que o Campeonato Brasileiro também estiver afunilando. O time brasileiro que ganhar a Libertadores, e é muito provável que algum ganhe, vai ter um grande enrosco para resolver lá em dezembro, porque tem o Intercontinental para jogar durante o Campeonato Brasileiro. O brasileiro só acaba perto do Natal. Então tudo isso vai ser avaliado pelos clubes. Esse ano essa novidade é maravilhosa. O brasileiro acaba depois do Intercontinental. Isso. Imagina que se um desses... vai pro Intercontinental, tá brigando pelo título, como é que faz? Ou brigando lá embaixo. Tem o Fortaleza, o Inter ainda não tá numa situação confortável, melhorou, mas ainda não tá, o São Paulo melhorou agora. Ele vai ser obrigado a abrir mão de rodadas do brasileiro. Então assim, olhando friamente, pra mim o Flamengo é o melhor time, por isso tem mais chances, mas vai ter um monte de fatores aí no meio que podem mudar isso. O recado é o seguinte, é impossível você disputar o Mundial e ser campeão brasileiro, você vai ter que escolher um. Se você estiver dependendo de rodadas na reta final do brasileiro. A não ser que você abra uma vantagem e largue seu sub-20 aí jogando. Exatamente, você vai ter que escolher, é complicado. E aí, Felipe? É muito difícil, cara. Assim, falar quem vai bater campeão é muito complicado. E tem mais chance. Para mim, Flamengo, Botafogo. O Botafogo está crescendo. O Botafogo é um bom time. Chegou alguns atletas aí que já estão fazendo uma diferença enorme no elenco do Botafogo. E Palmeiras, porque o Palmeiras chega sempre. Sabe? Eu acho que teremos, de fato, mais uma final brasileira. Agora, se tiver que falar quem vai ser o campeão, que eu acho que vai ser o campeão,
Eu diria hoje, pelo que está acontecendo no Flamengo. Isso é uma barata. Você vê que a pergunta é menos cruel, é quem tem mais chance. Quem tem mais chance, eu colocaria esses três. Sem dúvida, esses três. Esses três. Assim, é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Entendendo, aí eu vou com o Sobis. Eu acho que quem passa de Flamengo e Inter bate na final. Pelo chaveamento. Acho que tem grandes oportunidades de chegar na final. Cara, deixa eu ver numa olhada, falar que Fortaleza nesse momento é o que tem menos chance. Olha a situação do Fortaleza no Brasileiro. Fortaleza precisa cuidar do Campeonato Brasileiro. Isso, ele tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Ficar na São Série Paulo, A. caindo na Copa do Brasil, vai ter 2 frentes para se dividir. Botafogo joga em 3 frentes. Internacional também não pode abandonar o Brasileiro, de jeito nenhum. Embora tenha conseguido subir, assim, pelo menos largou uma zona bem incômoda da tabela, né? Venceu Saiu jogos. da Copa do Brasil e não pode abandonar o Brasileiro de jeito nenhum. Flamengo não joga mais a Copa do Brasil, assim como o Palmeiras. Então, ó, o único que joga 3 aí é o Botafogo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações estão do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida do Mengão é contra o Internacional. Exatamente aí pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa de um bom resultado, porque a primeira partida vai ser no Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.